Fala galera, voltando agora com mais um tema de direito do trabalho, que também foi inserido pela reforma trabalhista, que trata dos autos empregados. Então nesse vídeo nós vamos analisar o artigo 444, parágrafo único, inserido em 2017 pela reforma trabalhista, que criou ali a figura do autoempregado. Então nós vamos fazer a diferença entre os empregados, que nós vamos chamar de comuns, para não chamar de baixos empregados e altos. Então, empregados comuns e altos empregados. Vamos caracterizar quem é esse autoempregado e vamos ver a diferença dele para os empregados comuns. Então vamos lá, meus amigos, começando aqui, quem seriam esses altos empregados, qual que seria a diferença entre empregados comuns e esses, entre aspas, altos empregados. Olha o que acontece aqui, pessoal. Depois nós vamos analisar os dispositivos, o caput do artigo 444, que trata dos comuns, e o parágrafo único dos altos empregados, mas a gente pode resumir a diferença aqui da seguinte forma. Os empregados comuns seriam aqueles empregados subordinados, com aquela subordinação típica da relação de emprego. Ou seja, que não tem muita abertura para negociar as suas cláusulas contratuais. Então, eu sou um empregado comum, sou subordinado, não tenho possibilidade de negociar as cláusulas, estou atrelado ali basicamente aos dispositivos legais e as cláusulas que são criadas pelo meu sindicato, através das negociações coletivas. Já os altos empregados são aqueles empregados de maior destaque dentro da hierarquia da empresa, que possuem maior autonomia. E a autonomia não apenas no dia a dia da empresa, não é autonomia só de atribuições, de horário, não. Quando a gente fala em autonomia do autoempregado, que foi inserido aqui pelo legislador, seria a autonomia para a criação de regras, para a criação de normas, para modificação aqui de dispositivos legais. Então olha um exemplo bacana e um exemplo mais simples que existe aqui para a gente entender essa diferença. Intervalo mínimo de 1 hora. Então eu tenho o empregado comum e o autoempregado. Eles trabalham 8 horas diárias, então teria um intervalo mínimo de 1 hora. O empregado comum gostaria de reduzir o intervalo para 30 minutos para sair mais cedo. Não pode, não tem como. Por quê? Para ele, só negociação coletiva. A negociação coletiva vai poder, para ele, reduzir o intervalo a fim de que ele saia mais cedo. O autoempregado, a legislação diz que ele pode negociar direto com o empregador dele. Então, se o autoempregado quiser reduzir o intervalo para 30 minutos para sair mais cedo, ele vai poder negociar direto com o empregador. O comum não pode, a lei não confere essa possibilidade para ele, pela presunção de que ele é subordinado, que talvez essa situação seria uma imposição da empresa, enquanto para o autoempregado, como ele tem autonomia, ele poderia negociar direto. Então é basicamente isso daqui. O empregado comum, ele precisa muito do sindicato para negociar. O autoempregado, ele negocia direto com o empregador, ele não precisa ali do sindicato, de acordo coletivo, de convenção coletiva de trabalho. Essa que seria a grande diferença. A gente vai entender essa diferença um pouco mais agora lendo os dispositivos. A gente vai para o artigo 444. O 444 caput, ele vai falar do empregado comum. Então olha aqui, o empregado comum, vamos colocar aqui. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravém as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Vejam que ele começa falando ali numa certa autonomia, mas depois a gente percebe que não existe autonomia nenhuma.
que pode ser de livre estipulação desde que não contravenha isso e aquilo outro. Ou seja, não tem autonomia. Está preso àquilo que está previsto na CLT, na Constituição Federal e nas negociações coletivas. O que o legislador da reforma fez? Incluiu o parágrafo único aqui, dando liberdade, dando autonomia para o autoempregado negociar direto com o seu empregador, sem necessidade do sindicato. Então, olha aqui o que nós temos. Qual é a redação que nós temos aqui? Ó, liberdade e autonomia para negociar. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação. Vamos parar um pouquinho aqui. O que é o artigo 611-A da CLT? Aquela ideia de que o negociado vai se sobrepor ao legislado. Ou seja, são aquelas regras, são aqueles direitos que a negociação coletiva pode alterar a lei. Uma delas, é o inciso 3º, é exatamente aquela redução do intervalo. Enquanto a CLT diz que o intervalo é mínimo de 1 hora e não pode mudar de forma nenhuma, o 611-A da CLT diz, ó, por negociação coletiva pode mudar, mantendo o mínimo de 30 minutos, ok? Então vejam, voltando lá, a livre estipulação, a que se refere o caput, aplica-se às hipóteses previstas aqui no artigo 611-A da CLT, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Ou seja, para os demais precisa de negociação coletiva. Agora, se eu for o empregado que tenha diploma de nível superior e que receba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS, eu sou um autoempregado, eu posso negociar direto. Então vejam aqui que o legislador conceituou esse autoempregado como aquele que tem diploma de nível superior e que receba pelo menos 2 vezes o limite dos benefícios do INSS. Vamos utilizar aqui de forma bem arredondada. Daria ali mais ou menos uns R$ 12.200 por mês. Salário bruto. Então, se você tem um salário bruto ali de pelo menos R$ 12.200, se você tem diploma de nível superior, você seria um autoempregado, poder de negociação direta com o seu empregador. Beleza. Qual é o grande problema aqui? O que se discute, o que se critica? Essa definição de autoempregado aqui, ela teoricamente está errada. O autoempregado não pode ser o camarada que é portador de diploma de nível superior e que receba aqui salário bruto uns R$ 12.200 mais ou menos. Teria que ser uma situação maior. Esse autoempregado, ele teria que receber pelo menos ali uns 4 vezes esse limite. Aquele empregado ali realmente de destaque dentro da estrutura da empresa, que tem realmente autonomia, que receberia um salário ali de pelo menos uns R$ 25.000, um autoempregado mesmo. O que acontece aqui, meus amigos, é que muitas vezes o empregado que recebe uns R$ 12.200, ele acaba tendo muito mais medo de perder o emprego do que o empregado que recebe R$ 2.000. Ou seja, ele não tem essa autonomia toda. Por que ele tem mais medo de perder o emprego do que aquele que ganha R$ 2.000? Porque você tem no mercado muito mais opções, muito mais vagas de R$ 2.000 do que de R$ 12.000, do que de R$ 15.000. Este empregado, se ele começar a querer negociar muito, se ele quiser ali modificar muito, pode ser que o empregador não queira
acha que ele está incomodando, dispense o mesmo. Ele vai ter uma grande dificuldade de conseguir uma recolocação profissional. Então ele não é um autoempregado realmente. Claro, ele é um empregado nos termos da lei. Esse é o conceito legal. Mas será que ele tem no dia a dia essa liberdade toda mesmo? Não tem. O medo para o empregado comum não era de imposição, do empregador impor as regras. Esse daqui vai acontecer a mesma coisa. Como ele tem medo de ser demitido, o empregador vai começar a impor uma série de situações para ele. Para o empregado comum, ele não conseguiria porque teria que fazer uma negociação com o sindicato. Com esse autoempregado pode ser direto. Então nós vamos mudar a jornada assim, nós vamos mudar o enquadramento de insalubridade assim, nós vamos mudar o intervalo assado. O empregador vai sair mudando da forma que ele quiser e esse empregado ele só vai aceitando, ele só vai assinando. E você conseguir descaracterizar isso depois é extremamente difícil, ok? Então a ideia boa eu acho que a conceituação de autoempregado é que o legislador errou. Ele poderia ter elevado um pouco mais esse padrão salarial. Tá bom, galera? Volto daqui a pouquinho. Um abraço.